Olá pessoal, bem-vindos então à nossa aula de História. Eu sou o professor Marlon e a gente está aqui para a nossa primeira aula de História aqui do 8º ano, onde a gente vai falar do capítulo 2 do seu livro, que é o capítulo sobre revoluções inglesas, as revoluções lá na Inglaterra. Então, você que está com o livro, você pode acompanhar na tua casa o capítulo 2 do seu livro, lá no comecinho, lá na página 18 do seu livro. Abre lá, rapidinho, acompanha pra gente ir juntos. Você que ainda tá sem o livro, você que não encontrou o livro na bagunça da sua casa, calma que a gente tem aqui junto para te ajudar. Então você não vai perder nada do conteúdo. Pega seu caderno junto, você que está acompanhando pela TV aberta, pela internet, pelo aplicativo, corre lá, pega o caderno para você fazer as anotações e você acompanha junto pelo livro. Não esquece de usar o livro que a gente vai usar aqui juntos também, tá? Então, a gente vai começar a nossa aula com essa imagem, que ela é bem característica para vocês. Você provavelmente já viu essa imagem aqui em algum lugar. Essa imagem aqui no meio é a imagem de maio de 2018 do casamento do príncipe Harry com a Meghan Markle, lá na Inglaterra. E foi um acontecimento que o mundo inteiro noticiou. Vários de vocês tiveram acesso à família real inglesa, toda a pompa da família real, exatamente vendo esse casamento. Esse casamento ficou famoso e todas as TVs passaram. Então, nós temos um príncipe e a sua noiva, ela que não era princesa. E agora, recentemente até ficou famoso que eles saíram da realeza, eles saíram da família real, para exatamente ver uma vida de cidadão comum como a gente. Mas essa imagem trouxe pra gente muito famoso o que é a Inglaterra, o que é viver na Inglaterra, o que é essa monarquia que existe na Inglaterra. Então, nós vemos aqui para as revoluções da Inglaterra nos séculos 16 e 17. Então, o século 16, você vai lembrar que lá é mais ou menos 1500, de 1501 até 1600, e o século 17, que é de 1601 a 1700. A gente vai ver mais ou menos esse período na aula de hoje. Começando ele, a gente precisa te explicar antes isso aqui. Tem uma galera que confunde Inglaterra com Grã-Bretanha, com Reino Unido. Vamos esclarecer para você. Você está acompanhando do lado esquerdo aí da sua tela, você tem bem do ladinho esquerdo onde é o Reino Unido e a posição dele no mundo. Bem do teu ladinho esquerdo lá. Tem um globo terrestre lá e tem simbolizadinho onde está o Reino Unido. Ele fica bem na pontinha noroeste da Europa. E aqui você tem as diferentes situações. Inglaterra é o país. Inglaterra é o país que fica dentro dessa ilha grande chamada Grã-Bretanha. Então, Inglaterra é o país e Grã-Bretanha é o nome da ilha. Essa é uma das 5.000 ilhas que formam um arquipélago da Grã-Bretanha. Essa é a maior ilha. Então, Inglaterra é um dos países, como está marcado em vermelho. A Grã-Bretanha é a ilha, que tem 3 países nela, em azul a Escócia, em vermelho a Inglaterra e um pouquinho de frente ali um vermelho, o País de Gales. E por último você vai ter aí sim o Reino Unido, com a bandeira do Reino Unido. Então você tem aqui a Escócia, a Inglaterra, o País de Gales, e na ilha da Irlanda você tem a Irlanda do Norte. A Irlanda, outro país que fica na mesma ilha, não faz parte do Reino Unido, tem um governo independente totalmente separado. Então, na aula de hoje, quando nós falarmos de Inglaterra, nós estamos falando basicamente do país. Por volta de 1710, o Reino Unido começa a existir, e aí com essa bandeira definida e com essa configuração como tem até hoje. Então cuidado para não confundir. Quando falam Grã-Bretanha, quando falam Inglaterra, quando falam Reino Unido, a gente está falando de Reino Unido de 4 países. Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Definido isso para você, ficou fácil, anota aí, como eu anotei ali em cima. Inglaterra é o país. Grã-Bretanha é a maior ilha. E Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é o Reino Unido, porque uniu os 4 países. Então nós estamos falando sobre esse lugar do mundo na aula de hoje. E é sobre esse lugar do mundo que a gente entra aqui então, pedindo para você fazer uma pesquisa bem rapidinha. E eu vou precisar que você apresente isso para o seu professor na volta às aulas.
não esquece de apresentar isso para ele. Então você vai fazendo um material separado, numa folha de sulfite, numa folha de papel maço separada, e vai entregar para o seu professor na volta às aulas. Você vai pesquisar essas duas questões. Primeiro, o que é uma monarquia absolutista? Você até ouviu falar um pouquinho disso no ano passado. E eu vi um pouquinho agora no começo do ano, quando fomos falar de iluminismo. Você ouviu com o seu professor. Então, você vai escrever isso. O que é uma monarquia absolutista? Para ficar mais fácil para você entender. Então, você vai definir monarquia absolutista e vai entregar. Junto, você vai pesquisar como é e como funciona hoje o governo do Reino Unido. O governo do Reino Unido hoje, como ele funciona? Então você vai ver como ele era nos séculos 16 e 17 na nossa aula e como ele está hoje. E você vai apresentar na pesquisa o hoje para o seu professor. Não esquece disso de apresentar para o seu professor. Então, quem está aí no aplicativo, quem está aí na internet, você pode pausar, anota bem bonitinho o que você vai fazer e daí você continua o vídeo. Quem está na TV, no aplicativo, vai seguindo. Então, não esquece, essas duas questões você tem que entregar para o seu professor como pesquisa. Entregar. Faz isso no material separadinho para entregar para ele na volta. E aqui, nós temos então, bem rapidinho para você. Você vai fazer a pesquisa, mas eu vou te dar um resuminho, bem simples. Absolutismo monárquico é caracterizado pela grande concentração de poder nas mãos do rei. Então, o rei, ele tem grande poder na mão dele. Os monarcas absolutistas, ou seja, os reis absolutistas, eles podiam convocar o exército, criar e cobrar o imposto que ele quisesse, fazer leis que ele quisesse, e ainda declarar guerra a outros reinos. Mas, ao contrário do que pode parecer, o poder do rei absolutista ele podia até ter um limite. E esse limite eram os costumes da época, a tradição do país, ou fortes ministros. Primeiros ministros ou assessores dele, ministros de algumas áreas que tinham mais força até que o rei podiam limitar. Mas, via de regra, absolutismo é o rei que manda em tudo sozinho. É o rei, então, que está sempre ele mandando em tudo. E como é o governo do Reino Unido hoje? É uma monarquia parlamentarista. Olha que nome bonito, parlamentarista. Essa palavra vem de parlamento. Parlamento é o lugar onde ficam os representantes do povo. Aqui no Brasil a gente chama do Congresso Nacional, que é onde ficam os deputados e senadores. Na Inglaterra, o chefe de governo é chamado de primeiro-ministro. Ele é o líder do partido que conseguiu o maior número de representantes na Câmara dos Comuns, que é parecido aqui no Brasil com o que a gente tem da Câmara dos Deputados. Então, o partido que tiver o maior número de deputados, o líder desse partido vira o primeiro-ministro, ou seja, o ministro mais importante, que vai chefiar os outros ministros. Esse primeiro-ministro, ele apenas coordena ações e políticas de governo. É o parlamento quem toma as decisões. O chefe de Estado, no caso da Inglaterra, que é a rainha, representa o país, mas não governa. A rainha da Inglaterra ela não governa, ela não cria políticas para o país. Ela representa o país. Quem governa? É o parlamento que tem a liderança desse primeiro-ministro. Então isso que é uma monarquia parlamentarista. Monarquia tem a rainha, parlamentarista. Quem manda mais é o parlamento, os deputados, os representantes do povo. E aí então, a gente tem o nosso primeiro quiz. Você que está aí na tela do seu aplicativo, corre lá, quem não está ainda na tela do aplicativo, que lá agora tem um quiz para você responder sobre isso. Bem tranquilo, bem fácil. Corre no aplicativo, todo mundo, quem está na TV aberta, quem está aí na internet, corre no aplicativo, tem um quiz para você. Bem rapidinho para você responder. Qual das alternativas não apresenta um elemento político da Inglaterra? De hoje, da Inglaterra atual. Qual das alternativas não tem na Inglaterra de hoje? Vai lá, você tem um tempo rapidinho para responder. Hoje na Inglaterra, qual dessas alternativas não existe no governo inglês? Vai lá, vou dar um tempinho para vocês.
Ficou fácil esse de responder, né? Esse é mais tranquilo. E a resposta correta, então, pra gente, vamos lá, quem marcou certo no aplicativo, é presidente. Então, na Inglaterra de hoje, nós não temos o cargo de presidente. Nós temos a monarca, que é a Rainha Elizabeth II. Nós temos o parlamento, que é quem toma as decisões, os representantes do povo. E nós temos o primeiro-ministro, esse chefe do parlamento, o chefe de governo. Mas nós não temos o cargo de presidente como existe no Brasil. Na Inglaterra esse cargo não existe. Então, letra C, presidente, esse cargo não existe na Inglaterra. E aí, a gente continua. Então, a Inglaterra no século XVI. E é isso que a gente vai posicionar para vocês agora. O governo era dessa senhora que está no teu cantinho direito aqui embaixo. A Rainha Elizabeth I. Não confunda, a atual rainha da Inglaterra é Elizabeth II, que está governando agora no final do século XX, início do século XXI. Essa que a gente está mostrando aqui embaixo, essa rainha com toda essa pompa, com toda essa roupa, com todo esse poder, é a Rainha Elizabeth I. E aí você vai lembrar do que a gente tinha definido antes. Ela é uma rainha absolutista. Isso quer dizer que ela tem todo o poder na mão dela. Então, repara como esse retrato dela vai mostrar exatamente isso. Esse poder que ela tem, essa roupa toda enorme, para mostrar quão poderosa ela é. Essa roupa vai mostrar todo esse poder que a Inglaterra tem, principalmente, que ela, a Elizabeth I, tinha. Ela governou durante 45 anos, de 1558 a 1603, bastante tempo. E ela é filha do famoso Henrique VIII. Você aprendeu ano passado que o Henrique VIII, lá naquelas reformas religiosas, foi o cara na Inglaterra que se separou da Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. Uma igreja mais específica para a Inglaterra, onde ele se declarou chefe dessa igreja. A Elizabeth I é filha da Ana Bolena, uma das esposas do Henrique VIII. Então ela assume o governo em 1558. E durante o governo dela, a Inglaterra se transforma numa grande potência econômica e naval. A Inglaterra tinha muito dinheiro e a Inglaterra também se transforma numa potência dos mares. Não é ainda o país mais poderoso nos mares, mas é uma das potências aí. A Inglaterra passa a buscar mercadorias lá na Ásia, na Índia, no Oriente. A Inglaterra passa a ter muitas colônias ao redor do mundo. E tudo isso no governo da Elizabeth I, nesses 45 anos de governo dela. A Inglaterra, então, passa a ser uma potência rica de vez. E usando muito para isso as colônias, o comércio e usando os navios para esse comércio. Então, o governo da Elizabeth torna a Inglaterra um país de destaque real no mundo. A Inglaterra, com a Elizabeth, usou muitos corsários. Cuidado para não confundir corsário e pirata. É quase a mesma coisa. Pirata é aqueles que você já viu em todos os filmes, aqueles caras que andam, que navegam naqueles navios, normalmente sujos, que mostram com a bandeirinha preta, com a caveirinha branca, e que saem roubando navios e procurando tesouros, enterrando em lugares. O corsário é um pirata, mas com uma diferença. Ele tem um patrão, o governo. Aí a Rainha Elizabeth I, ela contratava os piratas para roubarem tesouros de navios em nome da rainha. Então esses piratas tinham que dividir um pouco do tesouro com a rainha. Então eles são chamados de corsários quando eles são contratados pelo governo. Quando eles atuam por conta, roubando e navegando por conta, piratas. Trabalhando para o governo são os corsários. A mesma pessoa pode ser os dois, pirata ou corsário. Depende para quem ela está trabalhando. E ainda, a Elizabeth deixa muito forte na Inglaterra a política mercantilista. Mercantilista, olha que palavrinha difícil. Quer dizer o seguinte, ela protegia a economia, ela criava leis para que, se um produto de fora fosse entrar na Inglaterra, ele pagasse mais imposto. E ainda, ela criava uma política de que a Inglaterra tinha que vender muitos produtos. Então ela incentivava que os produtos feitos na Inglaterra, ou da agricultura, ou em pequenas fábricas no começo, que eles fossem muito bem vendidos. Então, vende muito, compra pouco e ganha muito dinheiro. E um elemento a mais da política mercantilista. O Brasil também passou por isso com Portugal. Você viu isso até no finalzinho do ano passado.
pacto colonial. Então, as colônias da Inglaterra só podiam vender para a Inglaterra e comprar da Inglaterra. Isso vai deixar a Inglaterra cada vez mais rica, mais poderosa. Ainda, no governo da Elizabeth I, você tem um enriquecimento da burguesia. Você lembra, mas eu coloquei aqui para você, que a burguesia são os comerciantes e donos de pequenas fábricas, os burgueses. Então, esse pessoal enriqueceu muito exatamente nessa política mercantilista. Vamos vender tudo que tem. Bora vender. Então, esses comerciantes se deram muito bem. Os donos de pequenas fábricas se deram muito bem. Então, eles passam a vender muito incentivados pelo governo. Você tem também a pequena nobreza rural enriquecendo. E em inglês, vamos treinar o inglês aí rapidinho, a gente chama esse pessoal de gentry. Essa gentry são os donos de terras rurais, essa nobreza rural, pequena nobreza rural. Esses caras vão ganhar muito dinheiro, você já vai entender melhor isso mais pra frente. Como que eles ganharam mais dinheiro. Junto com eles, quem ganhou dinheiro também foram os pequenos proprietários rurais, chamados em inglês de yeomen. Yeomen. Então, grave esses nomezinhos que a gente vai falar. Gentry e yeomen. São donos de terras mesmo. Esses caras ganharam bastante destaque a partir do governo da Elizabeth I. Então você tem burguesia, você tem os gentry, ou a gentry, e os yeomen. Esses três grupos ganharam destaque no governo da Elizabeth I. Eles enriqueceram. Principalmente, aqui ó, a Inglaterra leva esse enriquecimento para eles com um grande volume de produção e de exportação de alimentos e tecidos de lã e algodão. Então, tanto a produção de alimentos quanto o tecido e o algodão cresceu muito na Inglaterra e a Inglaterra passou a vender isso muito, principalmente para as colônias. Então, se está produzindo muito alimento e vendendo muito alimento, produzindo e vendendo muito tecido, quem vai se dar bem? Essa pequena nobreza rural e os pequenos proprietários rurais e, claro, os comerciantes e donos de pequenas fábricas. Esses caras começaram a enriquecer muito no governo da Elizabeth. Então, eles começam a ganhar destaque na sociedade. Ah, esse cara é da gentry, esse cara é um yeoman, olha, é da burguesia. Normalmente, a maioria deles está ganhando muito dinheiro. Grava isso, esses caras vão querer cada vez mais poder. Claro, se eles estão ganhando dinheiro, eles vão querer cada vez mais. E isso vai mudar um pouco a configuração na Inglaterra. E aí, aqui você tem as mudanças sociais, então, que aconteceram na Inglaterra. Mudança social, mudança no estilo de vida da população, mudança no tipo de jeito que a população está vivendo. Então, o primeiro elemento que causa essa mudança toda é um negócio chamado cercamento. Repara que eu deixei ele destacado ali para você em negrito, ali um pouquinho mais forte, deixei ele sublinhado para você lembrar disso. O cercamento é bem importante para mudar essa Inglaterra. Por quê? Repara na imagem. Como que era antes na Inglaterra? Eu coloquei a imagem para você ver. Tem um desenho mostrando que todas as pessoas estão juntas no campo, usando os campos todos juntos. Cada um planta num pedacinho de terra que não é de ninguém oficialmente. Essa terra é de um grande proprietário, de um pequeno proprietário que ele não está usando. Ah, se ele não está usando, vamos lá e cada um usa um pedacinho. O dono da terra, quando tinha dono, ele até sabia e tudo bem, deixa o pessoal plantar. A gente chama isso de terras comuns. Terras comuns, que é da comunidade. Então você tem todo mundo ali junto, plantando, colhendo, trabalhando a terra. Só que a partir do governo da Elizabeth, essa gentry e os yeomen, eles começaram a cercar essas terras deles. Botar cerca mesmo, cercar, botar cerca e falar, aqui é meu, ninguém entra sem minha autorização. Já que eles cercaram essas terras, eles agora podiam fazer o que eles queriam. Então eles começaram, como está aí na tua tela, a criar mais ovelhas e plantar mais algodão. Para que isso? Para vender mais algodão e para vender mais lã. Cada vez mais comércio. Vender isso para as pequenas fábricas que vão produzir agora o comércio de tecidos, de roupas, para poder vender para as colônias ou vender para qualquer outro lugar. Então, os proprietários perceberam, aquela minha terra, com o povo trabalhando lá, eu não estou ganhando dinheiro com ela. Quem está ganhando dinheiro é quem está produzindo, quem está trabalhando lá. Eu vou cercar, já que essa terra é minha, ou ela meio que não tem dono, ou a terra que é minha eu vou cercar, e essa terra só eu vou usar ela. E ali eu vou ganhar dinheiro.
Então vamos plantar mais algodão, vamos criar mais ovelhinha para poder ganhar dinheiro com isso. O que aconteceu com o povo que trabalhava nessas terras? Eles foram expulsos, eles perderam o meio de subsistência, ou seja, plantar comida para comer. Eles perderam essa fonte. E agora? Que desespero é esse? Então, esse pessoal começou a vagar pelas estradas, a andar pelas estradas procurando comida, procurando um lugar para trabalhar, procurando emprego, algo para poder ganhar dinheiro. Então você tem um problema social grave aí. Um monte de gente perdeu terra e está solta pelo mundo andando. Como que esse povo vai comer? Como que esse povo vai ganhar dinheiro? Então eles iam, na maioria deles, para cidades e trabalhavam por qualquer coisa para ganhar dinheiro. Então você tem um problema social, você tem muita gente em situação de miséria, de desespero, de fome, morando nas cidades e aceitando trabalhar por qualquer salário. E obviamente a maioria dos patrões, quanto menor o salário conseguia pagar, melhor. E essa família aceita qualquer salário porque está desesperada querendo comer, porque perdeu a terra que eles plantavam antes. Quem está enriquecendo cada vez mais? Gentry e yeomen. Esse pessoal está acumulando terra, está acumulando poder, está acumulando riqueza. E aí, tem mais um quiz. Corre lá então para o teu aplicativo. Quem está vendo a TV aberta, quem está vendo na internet, corre para o aplicativo, que tem mais um quiz exatamente sobre isso agora. Vamos ver se você lembrou, se você gravou essa informação. Vem lá, rapidinho, responde lá, você vai ter um tempinho bem tranquilo para responder. A pergunta é, no governo da Elizabeth I, a Inglaterra aumentou a produção e a exportação de... Responde aí rapidinho então. Essa pergunta era muito fácil. As alternativas são longas, mas a pergunta era muito fácil. Então a Inglaterra aumentou a produção e a exportação de alimentos e tecidos de lã e de algodão. Não foi de bolas de futebol nem de chuteira, o futebol não havia sido inventado ainda. Não foram de pás e equipamentos para extração do ouro. A Inglaterra também não aumentou e não vendeu mais a produção de açúcar nem de cachaça que eram trocados por escravos na África. Isso era feito mais aqui no Brasil. A Inglaterra aumentou a produção de alimentos e tecidos de lã e algodão. Isso é importante. Então, quem se deu bem com isso? Quem produzia essa lã, esse algodão, esses alimentos e quem vendia isso. Então, burguesia, gentry e yeomen. Desses três grupos, burguesia e gentry, vão se destacar cada vez mais. E aí a gente continua. E aí começam umas disputas entre a monarquia, o rei, e o parlamento, os representantes do povo, no século XVII. A Elizabeth, a rainha Elizabeth que a gente viu antes, tinha todo o poder na mão. Absolutista, ela manda, ponto e acabou. Quando ela saiu do governo, quem assumiu o governo foram dois reis, em sequência. O rei Jaime I e o rei Carlos I. Aqui você tem a foto do rei Carlos I, a pintura, né, o desenho dele aqui, são três rostos do mesmo rei, o rei Carlos I. Então esses dois reis que assumiram, eles foram sucessores da Elizabeth I. Os membros do parlamento, esses representantes do povo, eram na maioria burgueses e gentry. Aquele pessoal que estava ganhando dinheiro já e que começou a se destacar na sociedade e conseguiu ser eleito para o parlamento. E lá no parlamento eles vão querer cada vez mais poder. Eles começaram agora, como a gente colocou ali, os motivos dessas disputas. O parlamento não aceitava mais o poder absoluto do rei, nem a imposição da religião anglicana. Então você tem muitos aí chamados de protestantes na Inglaterra, muita gente ligada ao calvinismo, que não aceita essa religião anglicana, criada lá pelo Henrique VIII, o pai da Elizabeth I, e eles querem seguir a religião que eles quiserem, ou que a religião não interfira no governo. E já os dois reis querem impor, tem que ser anglicano. E o parlamento também não aceita isso que o rei manda em tudo sozinho. Eles vão defender os interesses deles, burgueses e gentry. E lembra o interesse deles? Aumentar a produção e vender cada vez mais, para enriquecer cada vez mais. Então, a gente começa essa disputa e acontece na Inglaterra uma guerra civil.
Guerra civil, você sabe, é quando são pessoas do mesmo país brigando por algum motivo. No caso aqui, o motivo era esse, a disputa entre o rei e o parlamento. Ambos formam seus exércitos e você tem essa guerra civil. Essa guerra civil você vai encontrar em vários lugares com o nome de Revolução Puritana. Porque esses puritanos, esses calvinistas lá da reforma religiosa, são chamados de puritanos, e a maioria deles, então, da burguesia e da gentry, eram puritanos, eram calvinistas. Eles vão brigar contra esses anglicanos que servem ao rei. Então você tem essa guerra civil na Inglaterra. E repara, ela durou só 7 anos. Então é uma disputa intensa entre esses dois grupos. Os representantes do rei e os representantes do parlamento. Então, nessa disputa, terminou com a vitória dos exércitos do parlamento, liderados por um cara chamado, olha que nome bonito, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Ele assumiu o governo apoiado pela gentry e pela burguesia, os chamados puritanos. Por isso, como eles ganharam, a revolução ganhou o nome de Revolução Puritana. Agora, então, quem manda? Gentry e burguesia. O parlamento começa a ganhar cada vez mais poder. Então, essa revolução muda a Inglaterra. E a Inglaterra passa agora a ser governada por esse carinha em destaque aí, Oliver Cromwell. E aí, você tem aqui, ó, esse é o retrato do Oliver Cromwell. Esse aí, bonitão, bem colocado, bem desenhadinho, bem pintado o rostinho dele. E ele lidera um governo chamado de República, coisa pública. Qual é a ideia? Agora quem manda é o parlamento. O Oliver Cromwell é um dos representantes desse parlamento. E o governo dele então dura 9 anos. Foi até a morte dele em 1658. No governo dele, é claro, o primeiro item, ele aumentou o poder da burguesia e da gentry. Esses caras que ajudaram ele a chegar no poder vão ter cada vez mais poder. Olha o segundo item. Ele fortaleceu o comércio exterior, o comércio fora da Inglaterra, por meio de uma lei chamada Atos de Navegação. O que dizia essa lei? Toda mercadoria que chegar na Inglaterra ou sair da Inglaterra só pode ser transportada em navios de donos ingleses ou do país que produziu a mercadoria. Isso gerou que a Inglaterra ficou mais rica, fortaleceu ainda mais os navios da Inglaterra, deu mais riqueza. E outra, prejudicou aqueles países que não produziam, que viviam só de transportar mercadorias, como por exemplo a Holanda. E isso levou a Holanda a declarar uma guerra contra a Inglaterra. Você tem o terceiro item, a vitória da Inglaterra na guerra anglo-holandesa, anglo de Inglaterra. Então uma guerra anglo-holandesa, Inglaterra e Holanda, que durou 3 anos e deu a vitória para a Inglaterra. A Inglaterra então teve a hegemonia, a liderança. A Inglaterra passou a ser o grande país dos mares. E ela ganha esse nome de Rainha dos Mares. Os navios ingleses agora passaram de vez a não ter concorrência no mar e dominar todos os lugares. O Oliver Cromwell, apesar de ser um governo do parlamento, ele tornou o cargo hereditário, ou seja, passava de pai para filho. E ele, claro, colocou o filho dele para entrar no cargo para assumir, o Ricardo que assumiu quando o Oliver Cromwell morreu. Só que o Ricardo tinha um problema. Ele não tinha essa habilidade política toda do pai. Ele não conseguiu controlar o parlamento, ele não conseguiu ter apoio do parlamento. E ele foi deposto, ou seja, retirado. O parlamento se juntou, claro, liderados pela gentry e pela burguesia que queriam mais poder, e tiraram o Ricardo, porque eles entenderam que o Ricardo não podia não dar tanto poder mais para eles. Vamos tirar o Ricardo. E aí a Inglaterra volta a ter um rei. Não mais o líder da república, agora volta a ter um rei. Quem é o rei? O Carlos II. O Carlos II era filho lá do Carlos I, que nessa revolução, nas brigas com Oliver Cromwell, tinha sido tirado do cargo e tinha sido morto, decapitado. Arrancaram a cabeça do rei Carlos I. O Carlos II agora volta, pedido pelo mesmo parlamento que matou o pai dele. Colocaram ele para governar. E aí o Carlos II começa esse governo e ele já começa assumindo com uma ideia de restaurar. Então vamos voltar ao que era antes. Como assim? Antes de continuar essa ideia
do Carlos II sendo o novo rei restaurando a Inglaterra, corre no aplicativo, quem está na TV aberta, quem está na internet, corre no aplicativo que tem mais um quiz para você responder sobre o que a gente viu até agora. Então, ó, responde esse quiz rapidinho, abre lá. Aponte uma característica da República do Cromwell. Dessas 4 alternativas, tem uma característica que era do governo dele. Vai lá, rapidinho, você tem um tempo para pensar e responder. Bem rapidinho, vai. Ah, essa tá muito fácil, né? Uma das características da República do Cromwell. Vamos lá, rapidinho. Ei, o governo dele não teve a decadência, ou seja, a queda do poder naval. Pelo contrário, o governo dele aumentou o poder da Inglaterra. Ela virou a rainha dos mares. O governo dele não é famoso pela escravidão negra africana lá na Inglaterra. Não, não tem isso. O governo dele também, a letra dele, construção das pirâmides inglesas. Nem existe. Então, o governo dele é marcado pelo fortalecimento da burguesia e da gentry. O governo do Oliver Cromwell. O filho dele, o Ricardo, não teve a mesma habilidade, foi tirado e entrou o Carlos II no poder, como a gente estava falando. E aí, nós temos para vocês um exercíciozinho agora para vocês. Vocês vão fazer esse exercício no caderno, sobre o que a gente falou até agora. A monarquia na Inglaterra, o rei da Inglaterra volta a existir com Carlos II. Então, do que a gente viu, entre o governo da Elizabeth I, até esse ponto, Inglaterra, rainha dos mares, você tem esse exercício para responder. Então, você vai copiar ele no caderno. Quem está vendo pela internet, fica mais fácil. Dá um pause no vídeo, copia as questões no caderno, e eu vou dar um tempinho rapidinho para vocês responderem. Então, você tem, primeira questão. Quais camadas sociais mais enriqueceram no governo da Elizabeth I, lá na Inglaterra? Que tipo de gente mais ficou rica, mais ganhou dinheiro? Segunda pergunta. Quais os efeitos dos cercamentos na vida da população da Inglaterra? Teve o cercamento, cercou as terrinhas lá. O que isso causou para a população? Bem tranquilinha, a gente falou bem disso. Terceira pergunta. Você vai explicar essa frase. O governo de Oliver Cromwell deixou a Inglaterra ainda mais poderosa. Explica isso. Vai lá, você tem um tempo rapidinho para você fazer. Corre aí que a gente já volta corrigindo. Então responde rapidinho. Vou ficar esperando.
Tá acabando o tempo para responder. Vamos lá. Não tá muito difícil. Quem prestou atenção na aula vai conseguir responder bem rapidinho, bem facinho. Perguntas bem tranquilinhas. Essas perguntas, lembrando, você não precisa entregar para o seu professor. Basta deixar no seu caderno mesmo. Aí embaixo das anotações que você fez, você deixa essas perguntas e as respostas aí mesmo. Não precisa entregar. Vamos lá. Mais um tempinho, acabando o tempo. É isso aí então, galera. Deu tempo de responder. Quem não deu tempo, calma, que a gente agora vai tentar corrigir juntos, vai tirar algumas dúvidas de vocês juntos. Quem conseguiu responder, legal, vamos ver se você acertou. Você não precisa ter escrito exatamente igualzinho como eu vou colocar aqui, mas que você tenha entendido a ideia das questões. Então, nós temos aqui, ó, vamos conferir as respostas para vocês. Aqui as duas primeiras questões. E ali, ó. Quais camadas sociais mais enriqueceram no governo de Elizabeth I? Você tem lá no comecinho a burguesia, que são os comerciantes e donos de pequenas fábricas. A pequena nobreza rural, chamada de gentry, você já aprendeu a falar. E ainda os yeomen, os pequenos proprietários rurais. Traduzindo, quem mais enriqueceu? A burguesia e os donos de terra na Inglaterra. Esses foram os que mais enriqueceram no governo de Elizabeth I. A segunda questão, quais os efeitos dos cercamentos na vida da população da Inglaterra? Então, ó, o êxodo rural é o primeiro. Lembra, êxodo rural, saída da área rural. Êxodo significa saída, então eles saíram da área rural. O aumento da produção comercial agrícola. Então, para a produção de subsistência, plantar para comer, e essa produção passa a ser mais comercial. Produz para poder vender, para exportar. Lembra da ideia do mercantilismo lá também desde a Elizabeth I. As terras ficaram concentradas nas mãos de menos proprietários. Menos pessoas agora eram donas de terra. Se antes você tinha várias pessoas trabalhando nas terras, agora cada vez mais só quem vai ter dinheiro vai ter acesso à terra. E ainda, aumentou a mão de obra barata nas cidades. Então ficou mais barato para o patrão agora contratar pessoas nas cidades que estão desesperadas para poder comer. Então, e a terceira questão, explique essa frase. O governo do Oliver Cromwell deixou a Inglaterra ainda mais poderosa. Essa ficou fácil, que é o final. Ficou ali meio tampado, vamos lá. Os atos de navegação e a guerra contra a Holanda fizeram a Inglaterra dominar o transporte marítimo. Então, essa Inglaterra que dominou o transporte marítimo e ainda a burguesia passou a participar cada vez mais das decisões do governo e as gentry tiveram maior facilidade em exportar a sua produção. A burguesia, então, passou a mandar junto lá muito mais, e a gentry enriqueceu cada vez mais, além de participar do parlamento. Então, repara, no governo do Cromwell, Inglaterra, rainha dos mares, gentry e burguesia mandando mesmo. Certo? Ó, então, para a gente fechar nossa aula de hoje, eu preciso que você se lembre disso muito sério, bem importante. Lembra aí. Hoje você aprendeu que, primeiro item, no governo de Elizabeth I, a burguesia e os pequenos proprietários de terra e a pequena nobreza rural ganharam poder. Estava nas questões, não esquece dessa parte. Burguesia e donos de terra ganharam muito poder.
Você também aprendeu na aula de hoje que os cercamentos causaram êxodo rural, mas eles aumentaram a produção principalmente de lã e de algodão, que fez a Inglaterra produzir cada vez mais tecidos, vender e ganhar muito mais dinheiro. Esse lucro ficou, na maioria das vezes, na mão da burguesia e desses pequenos proprietários rurais, mas você tem então esse êxodo rural também causado. Além disso, a burguesia e a gentry, agora com mais poder, exigiram governos menos absolutistas. Isso causou a Guerra Civil, ou a Revolução Puritana. O parlamento armou exércitos e tirou o rei Carlos I do poder, botando no seu lugar Oliver Cromwell, exatamente apoiado pela burguesia e pela gentry. No governo do Oliver Cromwell, a Inglaterra passa a ser conhecida como a Rainha dos Mares. Então você tem essa situação da Inglaterra. Duas camadas sociais ganhando muito poder, participando muito mais do governo, tendo muito mais voz, e os governos menos absolutistas, cada vez menos absolutistas. Ou seja, o parlamento na Inglaterra percebeu, podemos mandar juntos no país e fazermos leis ou políticas de governo boas para nós. Essa situação é bem importante para a Inglaterra, porque a gente vai ver na próxima aula os efeitos disso na prática, ali no século XVII. O que esse poder da burguesia, o que esse poder dessa gentry, cada vez mais interessados em aumentar mais ainda o seu poder, mais ainda o seu dinheiro, o que isso causou na Inglaterra. Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre essas revoluções, essas mudanças todas na Inglaterra. E o que isso foi causar mais para frente de mudança no mundo inteiro. Então, você que está com o seu livro no capítulo 2, se quiser, termina de ler o capítulo 2, mas aí você tem essa introdução hoje que a gente fez. Não esquece, na próxima aula a gente vai continuar, deixa o caderninho pronto para a gente continuar, faz a pesquisa que eu pedi hoje no começo da aula, lembra que você tem que entregar ela para o seu professor, o que é monarquia absolutista e como funciona a Inglaterra hoje. Se você não terminou os exercícios que a gente passou na aula de hoje, termina eles, deixa no caderno para apresentar para o professor na volta às aulas. E na próxima aula a gente vai continuar para fechar esse capítulo 2, essas revoluções na Inglaterra. Eu sou o professor Marlon de História. Quem quiser, ficou com dúvida, quer falar comigo também, não entendeu alguma parte, enquanto não volta às aulas, você pode também falar comigo. Você tem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Prof. Marlon, tudo junto. Prof. Marlon, procura lá, você pode conversar comigo, pode mandar mensagem, a gente conversa e tira suas dúvidas também para você não ficar sozinho nesses momentos. Tá? Acompanha a aula e não esquece, a gente se encontra na próxima aula.